Senhor presidente, vereador Paulo Périco, bom dia a todos que nos assistem através do canal 16, das redes sociais. Senhor presidente, eu quero começar com a última frase do vereador Tomé. O vereador Tomé disse que é importante preservar vidas e, ao mesmo tempo, que a gente se volte gradativamente ao trabalho. É isso mesmo, mas que não seja algo separado, vereador Tomé. Não é preservar vidas, ponto, ou a gente gradativamente voltar ao trabalho. Pode ser as duas coisas juntas. A gente pode voltar ao trabalho, a gente pode pensar na economia de forma gradativa, de forma coerente, de forma cautelosa, e a gente pode preservar vidas. Eu entendo que deva ser dessa forma. E, nesse contexto, eu não consigo entender, e vejam só, quem vai falar aqui é um profissional, jornalista, que foi repórter esportivo durante 10 anos. Não, durante 10 anos não, eu comecei lá em 1989 e encerrei essa atividade em 2003. Acompanhei os principais jogos do Caxias, do Juventude, do Brasil de Farroupilha, a seleção brasileira, enfim. Eu tenho noção de que, realmente, o futebol ele gera emprego, gera renda, gera, inclusive, saúde, porque as pessoas se distraem, mas gera economia para alguns grupos e gera muito dinheiro para alguns grupos, principalmente grupos de comunicação. Nesse contexto, eu não consigo entender, baseado nos números que nós temos em Caxias do Sul, né, na bandeira vermelha que foi novamente definida para Caxias do Sul, baseada em critérios científicos, técnicos, números, enfim, que eu tenho elogiado. Tenho elogiado esse sistema de bandeiras que o governador tem feito semanalmente, talvez precise de um ajuste aqui ou um ajuste ali, mas é um sistema que ganhou a imitação, inclusive, de outros estados do Brasil. Então, a forma sempre clara, coerente, de boa comunicação que o governador tem, de colocar a ciência em primeiro lugar, ela gera, em algumas pessoas, um descontentamento natural, segmentos econômicos, comércio, indústria, bares, enfim, vários outros segmentos econômicos acabam sendo, vamos dizer assim, entre aspas, prejudicados, perdendo, né, competitividade, mas, de qualquer maneira, vidas estão sendo preservadas, é um critério científico nesse sistema de bandeiras. Espero que o governador não recue, porque hoje já tem uma reunião do governador com várias entidades de municípios e há uma pressão para que ele recue. Recuar significa o quê? Dar ao município autonomia para fazer o que quer, dentro de protocolos. Mas os municípios, a gente sabe, se a gente deixa nas mãos... Quem entende do município, sim, é o prefeito, são suas entidades. Mas eu entendo que isso, se acontecer, é um recuo naquele projeto que o governador tem estabelecido e com uma certa eficiência. Tão é eficiente que outros estados estão imitando. Agora, não dá para entender jogos de futebol. E eu não vou falar aqui de Grenal, porque aqui em Caxias do Sul até a gente tem uma grande quantidade de torcedores do Grêmio, uma grande quantidade de torcedores do Inter, e nós temos uma grande quantidade de torcedores do Caxias e do Juventude. Mas não sou do tipo bairrista, que diz, não, só vale aqui a dupla Caju e não vale nenhum outro time. Nós temos aqui torcedores de todos os times. Mas não dá para entender um clássico Grenal, muito menos a liberação no Campeonato Gaúcho com o clássico Caju e outros jogos em Caxias do Sul num momento como esse. Vejam só, as pessoas dizem, não, mas o presidente da SIC, no jornal, diz hoje assim, não, também é um modelo econômico, vai gerar economia. Bom, o que um jogo como Grêmio e Inter vai gerar na economia de Caxias do Sul? Hotéis, o Grêmio está vindo para cá agora, hoje. Mas o entorno do estádio, o vereador Felipe, o senhor já foi integrante até de torcida organizada do Caxias. O entorno do estádio também gera economia, o boteco, o churrasquinho, o vendedor, tudo envolve economia, tudo isso não estará funcionando hoje. Quarta-feira não estará funcionando. A 500 metros. E também no Juventude, que tem lá uma rua perto do estádio, com vários bares, com vários segmentos, as pessoas consomem ali, não vai funcionar. Então, em parte, não vai gerar economia nenhuma, só vai, quer dizer, vai vir 2 delegações para cá, ao contrário, né? A Brigada Militar, se a gente falar com o comando da Brigada Militar, em torno de 60 policiais, vereador Périco, terão que fazer a segurança de 2 delegações de clubes. Os caras ganham 100 mil para cima, hospedados num bom hotel, e a Brigada Militar tendo que destinar não sei quantos policiais, eu acho que em torno de 60, para fazer escolta de clube de futebol até o estádio. Escolta. A gente vê nos jornais hoje a Brigada Militar com outras atividades, principalmente em cima do tráfico de drogas, e fazendo um bom trabalho nos últimos dias. Mas hoje vai ter que botar a sua energia, pagar hora extra, destinar policiais para
fazer escolta de clube de futebol. E não é só isso. No entorno do estádio vai ter que cuidar lá se os torcedores, aqueles da escada do antigo INSS, não ficam lá, aglomerados assistindo o jogo. Vão ter que cuidar se as casas ali da vila, as pessoas não ficam nas sacadas assistindo jogo. Vão ter que cuidar trânsito. E isso não envolve só brigada militar, envolve fiscalização de trânsito, envolve guarda municipal. São em torno de mais de 100 pessoas que vêm de Porto Alegre para cá. Mais de 100 pessoas entre delegações, arbitragem e imprensa. Se a gente juntar, olha só a mobilização que tem para uma partida de futebol. E essa mobilização não é diferente na quinta, para o Caju, e não vai ser diferente para outros jogos que irão acontecer aqui. Pasmem, aqui, ó, o Estádio Centenário fica a 2 quadras do Hospital da Unimed. 2 quadras do Hospital da Unimed. No Hospital da Unimed, pertinho do Estádio Centenário, tem 23 pessoas internadas com a Covid-19. 15 na UTI. 23 pessoas. E ali daquele hospital já morreram 5, assim como morreram em outros hospitais. Então, não é a gente tentar cercear uma atividade econômica. Não é isso. É a gente ter um pouquinho de senso, de que não cabe jogo de futebol, seja ele de quem for, do Grêmio, do Inter, do Caxias, do Juventude, num momento como esse de pandemia. Não cabe. Quer dizer, nós estamos dando carta branca. E isso me parece um deboche de todos nós aqui que lutamos diariamente. Fiquem em casa, preservem as suas vidas, cuidem dos idosos, lavem as mãos, usem máscara, não se aglomerem em parques. É isso tudo que a gente tem feito e, às vezes, levando bronca das outras pessoas. Ah, vocês estão enganados. Então, vereadora Denise, a senhora repetiu esses dias uma frase do ministro do Meio Ambiente. É isso. Vai, a boiada está indo. Porque, na medida que uma cidade como a nossa, que está desrespeitando, boa parte da população está desrespeitando as orientações sanitárias. Desrespeitando, o pessoal está até burlando cercamento de parque, está entrando pelos lados. As pessoas não aguentam mais ficar em casa, há uma desobediência em relação às ordens. Na medida que elas assistem um jogo de futebol, Grenal, na sua cidade, está liberado. Se um jogo de futebol está liberado, pertinho de um hospital que tem 23 pessoas internadas por Covid, por que eu vou ficar obedecendo ordens do governador, de um médico, de um secretário de saúde? Enfim, fica a minha indignação. Eu entendo que as emissoras de rádio, os grupos de comunicação precisam fazer as suas transmissões, precisam fazer girar a roda. A Federação Gaúcha de Futebol precisa dar explicações para os seus patrocinadores. Os grupos de comunicação que detêm, vendeu o Grenal no pay-per-view, é dinheiro, alguém vai comprar. Mas eu quero aqui elogiar a manifestação da presidente do Sind Lojas, a Idalice Mantini, e também da Zeli D'Ambros, que fizeram manifestações coerentes hoje na reportagem a respeito disso. O presidente da SIC disse que tem que gerar economia. E o secretário de Saúde de Caxias do Sul, a postura dele é lamentável. A postura do secretário de Saúde é lamentável. Não vai dar nada. O que é um jogo de futebol? Se obedecerem aos protocolos para inglês ver, quer dizer, protocolo qualquer um de nós faz. Colocamos tudo no protocolo, tudo, a gente coloca tudo no protocolo. Pode ser o melhor protocolo do mundo, pode ser modelo alemão. Mas, na prática, isso vai funcionar? Então, muito me admira um secretário municipal da Saúde dá aval para partidas de futebol num momento como esse. É lamentável que um secretário dê aval para partidas de futebol. É só uma partida de futebol. Pode ser. Senhor presidente, o Sindicato dos Médicos, o presidente do Sindicato dos Médicos disse que ele não aguenta mais ver filme, ele quer ver futebol. Então vai assistir futebol no pay-per-view, vai pagar. Vai ter que pagar, em alguns casos vai ter que pagar no pay-per-view para assistir. Mas a questão não é meramente isso, um joguinho de futebol, eu não aguento mais assistir filme. A discussão não pode ser pequena assim. Nós estamos assim, dando um aval e debochando dos profissionais de saúde, dos médicos, dos atendentes, de nós mesmos, os legisladores, e de todos aqueles que prezam a ciência, que prezam o cuidado com a saúde, que fazem orientações para que as coisas sejam diferentes. Sua parte, vereador Rafael. Vereador Alberto, esse jogo pode ser considerado o jogo da morte, né? Porque nós não temos clima para comemorar o Brasil, não Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, mas o Brasil não tem clima para comemorar uma partida de futebol. Vai na contramão da realidade, de clima de comemoração de uma partida de um Grenal. E sabe o que eu vejo, vereador? Eu tive várias ligações agora, desde que foi liberado,
bares nos bairros aqui de Caxias que estão pedindo, será que vai ter fiscalização? A gente sabe, teve uma declaração no Jornal Pioneiro esses dias, o secretário do Urbanismo, que tem 11 fiscais na nossa cidade. O que vai ter de aglomeração nesses botecos de bairros aqui? As pessoas, famílias fazendo jantares agora para assistir o jogo. Imagina as aglomerações que terão no jogo. Né? E aí, vereador, abre uma brecha para as casas noturnas e para as quadras de futebol irem ali cobrar do prefeito e eles vão ter que ceder, porque esses sim estão perdendo dinheiro, né? Não são milhões que os jogadores ganham, e eu quero ver agora a bola furada que eles se meteram ao liberar a dupla Grenal. Obrigado, vereador. Vereador Pérez, para encerrar, o senhor também é torcedor do Caxias, nós todos aqui temos um time de coração, acho que todos nós gostamos de futebol, a questão não é essa. A questão é a gente colocar os pingos nos is. Eu não vejo clima nenhum, não vejo motivação, não estou interessado em assistir jogo nenhum. Eu, particularmente, não estou. E olha que eu gosto de futebol. Agora, não é a minha vontade, a vontade de nós que somos desportistas. É um desrespeito com a população. São 39 óbitos em Caxias do Sul. São mais de 2.000 pessoas infectadas, são mais de 80.000 pessoas que morreram no Brasil. Então, liberar futebol com esse discursinho, não tenho mais nada o que fazer, quero assistir futebol, é uma coisa muito egoísta. Obrigado, senhor presidente. Declaração de